Você que é uma mulher mais experiente. Se a gente analisar o quadro econômico, João Pedro, nós temos um dado muito delicado. Ou seja, nós estamos vivendo um momento em que a União ela não tem nenhuma capacidade de arrecadação. Se ela não tem capacidade de arrecadação, ela não tem capacidade de investimento. Então, para ela aumentar a arrecadação, teria que ter um grupo de gente com coragem de propor aumento do imposto. Correto? Não tem. Não tem. Ou a gente teria que ter coragem de, sabe, acabar com as desonerações que a Dilma fez de 2011 a 2010, que foi uma desoneração que significou 500 bilhões a menos de entrada de dinheiro dentro do cofre do Estado. Então, o Estado está falido, a União. Os Estados estão todos quebrados. Rio de Janeiro tem um déficit de 20 bilhões, São Paulo tem um déficit de 16 bilhões, Minas Gerais tem um déficit de 14 bilhões e o restante vai daí para mais. Eles não vão conseguir pagar 13º, não vão conseguir pagar salário e só tem uma solução: cortar benefício de quem? Do povo mais pobre. Então, a União não investe, você é economista, né, João Pedro? O Estado não investe e as prefeituras estão todas quebradas. Então, a desgraça que nós estamos é essa. Além dos processos contra mim, ou seja, você tem a economia quebrada. Você tem tudo não funcionando. A roda gigante está parada. Como é que a gente retoma isso? João Pedro, eu queria que você ajudasse, que eu tenho pedido para os economistas. Liniberg, o que o Brasil faz que depende dos outros? No que o mundo pode ajudar o Brasil? Se o mundo voltar a crescer, ajuda o Brasil nas exportações. Mas para exportar, nós temos que ter competitividade. Então, eu estou falando para vocês isso. Então, nós temos um problema que, na minha opinião, é a única solução que nós temos, que é o nosso querido de fazer um ato. Eu acho que eu posso ser chamado de louco, mas é isso. É isso. Ou o Brasil. Tem duas coisas que o Brasil pode fazer. O Brasil pode chegar para a televisão e dizer o seguinte: olha, nós não vamos quebrar. Esse negócio de dizer que a gente vai chegar no fundo do poço e depois a gente vai subir, quem já teve poço em casa sabe como é que é. Na hora que você deixa secar, demora para nascer água. Demora. Então é bom não deixar secar. E quando seca, o pobre vai para um ralo tão grande que eu fico pensando o seguinte: a gente vai demorar o dobro de tempo que a gente fez para recuperar o coitado. Ou seja, o desgraçado tinha subido só um degrau. Ele tem que cair 2 para contentar quem? O Meirelles? Não, gente. Então é o seguinte: ou o Brasil assume a responsabilidade de anunciar, sabe, que vai fazer uma dívida. Vai o governo para a televisão e fala o seguinte: nós vamos aumentar a nossa dívida em 300 bilhões. E vamos pegar 300 bilhões e vamos investir somente em obras de infraestrutura. Vamos criar ativos produtivos nesse país. A economia voltar a crescer, voltar a gerar emprego, porque quando você gera um emprego, você gera um salário, que gera um emprego no comércio, que gera mais uma indústria, ou seja, se você não fizer isso, não vai. Ou você pega a dívida externa, pega 100 bilhões das nossas reservas, que está lá, aplicada nos Estados Unidos, a juros negativos, transforma 100 bilhões de reais, pega 380 bilhões, investe em infraestrutura e faz esse país voltar a crescer. Não tem outro remédio. Não tem. Vai aparecer alguém dizendo para vocês: mas isso é inflacionário. É. Agora, eu prefiro 8% de inflação com emprego do que 5% de inflação com desemprego.
Então, Laura, querido, olha, eu acho que nós estamos vivendo um problema no Brasil crônico. Congresso desmoralizado, Poder Judiciário amedrontado, covardado. Sabe? Eu não vou dizer ela covardado, porque ele faz discurso contra mim. É só amedrontado. A classe política vale quase nada, o Congresso desmoralizado, a Suprema Corte, sabe, com problemas, o Superior Tribunal de Justiça com problema, o Ministério Público então virou, sabe, um bando de ungidos que vão salvar a humanidade. Porque aqueles moleques não, aqueles jovens bem intencionados, bem informados, falam de bobagem muito grande para o cidadão ter a petulância de dizer: o Lula é chefe de uma organização criminosa que é o PT. Eu não tenho pau, mas eu tenho convicção, mas é um absurdo. O outro fala com uma palestra minha agora em um delegado, sabe, que rendeu 21 milhões para um sobrinho meu e que o que eu ganhei foi um plano de saúde com meu irmão Frechico. Aí, é uma coisa, o que eu posso fazer, Eni, como cidadão? Eu já vi processo contra o delegado, já abri contra o Moro, estou abrindo agora contra o Delanhol e vou abrir contra todos pedindo, sabe, como é que fala o processo?